Olá e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Vida Calma e Organizada. No vídeo de hoje partilho aqui algumas dicas bastante simples que facilitam muito a alimentação do dia a dia e vou-vos mostrar também todas as preparações que fiz para este mês, para ter assim um mês tranquilo, para poder descansar. Espero que as dicas sejam úteis e que vos inspirem desse lado a fazer mudanças para tornarem a vossa vida mais fácil. Se gostarem do vídeo, peço-vos que não se esqueçam de deixar like. É um gesto super simples, rápido, que apoia muito o meu trabalho aqui no canal. Se ainda não subscreveram, convido-vos a fazê-lo e a ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Então, vamos lá ver o que é que eu andei a preparar para este mês. Bom, então começo sempre as preparações do mês a demolhar leguminosas. Tenho aqui 2 tipos de feijão e tenho grão, é o que eu vou preparar para este mês. Gosto sempre de deixar de molho de um dia para o outro e como só vou cozê-las amanhã, então deixo já durante a noite. O que é que eu faço? Junto água e um bocadinho de vinagre, porque ajuda a libertar mais facilmente os fitatos. E depois amanhã vou cozer, mostro-vos como é que tempero, porque é que deixo mais caldo nuns do que noutros, vou-vos explicar isso tudo. Mas pronto, o início é demolhar primeiro as leguminosas. Então, agora vou passar aqui para a carne. Eu comprei 2 kg de carne de vaca e tenho aqui também 2 embalagens de peito de frango. O que é que eu vou fazer? Parte desta carne vou já cozinhar para fazer uma bolonhesa e depois vou separar essa bolonhesa em várias porções, mas para fazer render aqui um bocadinho a carne, o que é que eu vou juntar? Vou juntar couve-flor e vou juntar também cenoura, para enriquecer aqui um bocadinho mais a bolonhesa e também para poder dar para mais refeições. Depois, a outra parte, vou fazer hambúrgueres, mas vou triturar uma destas embalagens e juntar parte dessa carne aqui, portanto vou fazer uma mistura de vaca e frango e depois vou também triturar o restante numa destas embalagens, portanto metade será para juntar aqui, a outra metade será para triturar e fazer também hambúrgueres, almôndegas. Vou deixar assim tudo preparadinho para depois consumirmos ao longo do mês. A outra embalagem, em princípio, devo fazer se calhar parte em bifes, cortar em bifes, e a outra parte vou colocar no forno. Ainda não sei muito bem se no forno ou se calhar ali na panela de pressão, talvez, ou para não ficar tão seco. Vou cozinhar, vou desfiar e depois, quando separar por porções, já vos digo onde é que vou utilizar esse frango desfiado, ok? Então vamos ao trabalho. Aqui já tenho a carne com a flor e a cenoura, portanto já triturei tudo, já juntei. Deixei refogar assim um bocadinho, até a carne estar cozinhada. Vou juntar sal, pelo menos, porque vou depois juntar aqui o molho de tomate que eu faço em casa. Já tenho uma receita, tenho um vídeo com a receita, todo o passo a passo. Eu deixo-vos o link na descrição. Então vou juntar a polpa de tomate aqui nesta mistura. E depois é só uma questão de retificar os temperos e está ótimo para depois dividir então em porções e congelar. Não vou juntar aqui muitos temperos porque o molho de tomate já tem tempero e portanto prefiro primeiro juntar o molho e depois então verificar se precisa de sal ou mais alguma coisa. Uma coisa boa destas, de juntar molho de tomate, é neste tipo de receitas que eu gosto de juntar vegetais, porque como juntamos o molho de tomate, acaba por, para os mais esquisitos, não é? Acaba por passar um bocadinho despercebido, porque acabam por se juntar aqui os sabores todos. Agora vou juntar aqui mais um restinho, que é para ficar assim bastante suculento, para não ficar muito seco. Depois já vou colocar aqui um bocadinho de água nos frascos para tirar ali o restante. E depois é deixar aqui a cozinhar um bocadinho para apurar sabores e fica pronto.
Aqui a bolonhesa também já está pronta, eu vou desligar o fogão e agora vou dividir em porções nas caixas, que é para depois levar ao congelador. Provavelmente vou deixar aqui uma parte para as refeições da semana, para ficar já com comida pronta no frigorífico, e tem ótimo aspecto e está delicioso. Eu só precisei de colocar mais um bocadinho de sal e ficou ótimo. Enquanto estou aqui a picar o frango, quero reforçar aqui algumas dicas que eu aplico sempre que estou a fazer estas preparações e que me ajudam muito a reduzir o tempo que eu passo na cozinha, porque, não vou negar, não é? Isto demora o seu tempo. Então o que é que eu faço? Tento sempre começar com uma cozinha limpa, arrumada, com a máquina da louça vazia, precisamente para que a louça que se vai sujando não comece a acumular. Outra dica importantíssima é ter um plano daquilo que eu vou fazer. Normalmente, antes de começar, eu faço sempre uma lista daquilo que eu quero preparar para aquele mês. Isso ajuda-me a perceber que receitas é que eu devo fazer primeiro, portanto, coisas que levam mais tempo ou que vão cozinhando ou no forno ou no fogão, enquanto eu vou preparando outras coisas. E isto ajuda-me a otimizar melhor o tempo e a não estar tanto tempo na cozinha a fazer todas estas receitas. Então, já tenho aqui a carne de frango triturada. Como é que eu temperei? Aqui preferi colocar temperos frescos e na carne de vaca, com a mistura também de frango, opto por colocar temperos secos. Então aqui coloquei cenoura, cebola, alho e salsa. Vou misturar tudo e neste não vou colocar ovo, porque ele já está bem o suficiente para ficar compacto e dá para moldar perfeitamente os hambúrgueres e as almôndegas. Deste lado já coloquei o ovo, como podem ver ali, para ficar tudo mais ligado, porque noto que a carne de vaca depois acaba por se partir mais e depois torna-se mais difícil para moldar os hambúrgueres. E pronto, junto só um ovo para esta quantidade, eu não junto muito mais e tem resultado bastante bem, tenho feito com regularidade. O que é que eu coloquei aqui? Além do ovo, coloquei cebola desidratada, aquela mistura que eu já vos mostrei várias vezes para saladas. Coloquei ainda um bocadinho de salsa e também um bocadinho de alho em pó. Agora vou moldar tudo e depois vou colocar aqui nestes tabuleiros para depois levar ao congelador. Quando estiver tudo congelado, o que faço é retirar, coloco em sacos de congelação e depois deixo no congelador porque fica muito mais prático de organizar e depois é ir tirando ao longo do mês. Enquanto estou aqui a misturar a carne picada, quero deixar-vos aqui algumas sugestões, que é coisas que eu faço sempre, todos os meses, embora não esteja aqui a mostrar no vídeo, mas é algo que me facilita muito depois a alimentação ao longo do mês. Então o que é que eu faço? Em vez de congelar, por exemplo, determinados alimentos, tal e qual como vem na embalagem, né? Tipo um polvo, ou tentáculos de pota, ou pescada, que eu costumo comprar sempre pescada, eu prefiro congelar já cozinhado. Porquê? Não só porque, infelizmente, determinados alimentos acabam por encolher, não é? Por exemplo, o polvo ou a pota, e acabam por ocupar menos espaço, não é? Nesse aspecto é uma vantagem. Mas o facto de fazer já essa parte, depois ao longo do mês, quando eu preciso daquele ingrediente, parte da receita já está feita. Portanto, imaginem a pota, se eu quiser fazer só uma salada com grão e pota, ou se quiser o polvo, por exemplo, é só levar um bocadinho ao forno e está feito. Portanto, acaba por acelerar a receita e não demorar, não preciso estar tanto tempo na cozinha. Enquanto estou aqui a moldar os hambúrgueres e as almôndegas, deixo-vos aqui mais uma dica que eu costumo fazer, embora não tenha mostrado neste vídeo, mas eu deixo-vos o link do vídeo anterior para vocês poderem ver e tirarem outras ideias, não é? Portanto, para não estarmos a comer sempre a mesma coisa, ou parecer que estamos a comer a mesma coisa, eu tento sempre variar de preparação de cada vez que vou fazer as preparações. Então, este mês não fiz. Não fiz o quê? Eu costumo marinar carne, ou seja, antes de a congelar, costumo colocar carne de frango, peru, meto em vários saquinhos de congelação, faço temperos diferentes, tenho um post com 6 receitas de marinadas diferentes no meu perfil do Instagram, deixo-vos também aqui o link na descrição. E o que é que eu faço? Portanto, coloco esses temperos, misturo bem a carne e depois fecho bem o saco, mas deixo a carne assim espalmada, não é? Para ser mais fácil para depois, quando for utilizar,
descongelar rapidamente. Imaginem que me esqueço de tirar, mesmo que me esqueça de tirar, ela descongela rapidíssimo e no instante tem ali uma refeição cheia de sabor. E portanto é também uma forma de a preparação não demora assim muito tempo, conseguem fazer vários sacos e marinadas diferentes, não é? E também é uma forma de, para quem tem pouco espaço de congelador, de poder ter digamos que várias receitas já pré-feitas, ou pelo menos a marinada ajuda a poupar bastante tempo depois quando estão a fazer a refeição. Pronto, está tudo aqui moldado. Quero deixar aqui uma dica, que é uma coisa que eu faço com frequência. Se repararem, eu tenho aqui almôndegas de tamanhos diferentes. Estas são um bocadinho maiores, estas fiz um bocadinho mais pequeninas. Porquê? Porque, por exemplo, se tiverem mais pressa num determinado dia, estas almôndegas que são mais pequeninas acabam por cozinhar mais depressa. Então acabam por ter a refeição, conseguem fazer nas mesmas almôndegas, mas em menos tempo. Pronto, acaba por ser só uma questão de rapidez. E então gosto sempre de fazer almôndegas de tamanhos diferentes. Agora vai tudo ao congelador e depois, quando estiver congelado, vou colocar então nos sacos de congelação. Outra dica importante para acelerar o processo destas preparações é, por exemplo, fazerem uma única receita que pode servir, que é uma base, digamos assim, não é? E que pode servir para várias receitas. Por exemplo, uma coisa que eu faço todos os meses por aqui, bolonhesa. O que é que me permite essa bolonhesa? Eu faço inúmeras receitas. Tem lasanha, tem um esparguete à bolonhesa, tem chili, não é? E, portanto, dá para fazer inúmeras coisas. Eu posso fazer, por exemplo, utilizo essa carne também para fazer burritos. Sei lá, existem várias receitas que vocês podem fazer uma única, uma grande quantidade, depois separar por porções e irem utilizando ao longo do mês para fazerem coisas variadas. Portanto, faz com que não tenham que comer sempre a mesma coisa, não é? E utilizam o tempo para uma única receita. Portanto, simplesmente dobraram ou fizeram mais quantidade, dobraram ou triplicaram a receita, não sei, mas gastam muito menos tempo para fazer uma única coisa que depois vos poupará tempo, não é? Para depois fazerem a receita mais elaborada. Então, a bolonhesa já está aqui dividida em caixas, portanto, deu para fazer 4 caixas. Uma delas vou deixar no frigorífico para consumirmos numa refeição durante a semana. As outras 3 vou congelar. Desta vez decidi não juntar aqui o feijão, porque nós costumamos e gostamos muito de comer chili, mas prefiro desta vez deixar assim, se nos apetecer depois comer chili logo junto na altura, mas o facto de deixar assim a bolonhesa sem mais nada, tenho mais liberdade para depois decidir o que fazer com cada uma delas, consoante aquilo que nos apetece também na altura. E pronto, agora vou tapar, congelar e colocar uma delas no frigorífico. Agora tenho aqui estas embalagens de perna de peru que eu tinha comprado, aproveitei que tinham a etiqueta verde. O que é que vou fazer? Vou colocar aqui num tabuleiro, vou fazer as 6 de uma vez e vou colocá-las no forno, portanto vou fazer no forno. Já vos mostro que temperos é que vou utilizar. Ao mesmo tempo que vou colocar as pernas de peru, vou também fazer granola, porque são 2 receitas que assam, não é? Com temperaturas baixas. Tanto a granola como a carne, a perna de peru, eu utilizo temperatura baixa para que a carne não fique muito seca, fique assim suculenta e então coze mais tempo, ou assa neste caso mais tempo, mas a uma temperatura baixinha. Então vou colocar as 2 coisas, os cheiros não se misturam, não se preocupem, fica tudo, cada um com o seu, como eu costumo dizer. E pronto, e já vos mostro então o que é que vou fazer de temperos antes depois de colocar o tabuleiro no forno. Para temperar aqui as pernas de peru, vou usar pasta de pimentão caseiro, o meu pai costuma fazer, já tem sal, portanto nem vou precisar de colocar sal adicional. O que é que eu fiz? Portanto, o frasco já estava quase no fim e como quero utilizar também um pouco de vinho branco, então aproveitei e coloquei o vinho já dentro do frasco, precisamente para conseguir tirar todos os bocadinhos e aproveitar todo o restinho que está no frasco, não é?
e vou colocar só isto nas pernas. Portanto, poderia ter deixado a marinar um bocadinho, mas sinceramente nesta fase eu tento simplificar o mais possível, até porque eu depois poderei utilizar a carne numa receita que leva outros temperos, então assim acaba por simplificar e vou utilizar só isto. Ora, aqui já estamos no outro dia. Ontem já era tarde, não vos mostrei depois quando a perna de peru saiu do forno, estive a desfiar tudo. Deu estas 3 caixas, 2 vou congelar e a outra vou deixar, lá está, eu vou fazendo também meal prep, vou deixar no frigorífico para consumirmos durante a semana. E onde é que eu utilizo isto? Às vezes, sei lá, num esparguete ou até numa sandes, sei lá, tem inúmeras receitas onde se podem utilizar assim a perna de peru já desfiada, portanto pouco bastante trabalho porque já está feito, é mesmo só aquecer e consumir. Então tenho aqui já o primeiro feijão na panela, vou cozer na panela de pressão, aqui vou fechar. Como é que eu temperei? Com um bocadinho de sal, um bocadinho de salsa, eu usei fresca e depois coloquei também um bocadinho de alho em pó e um bocadinho de colorau. Eu gosto sempre de colocar assim, principalmente aqui no feijão vermelho, gosto muito de colocar assim um bocadinho mais de água para ele depois ficar com caldo. Eu gosto de utilizar este feijão, por exemplo, para fazer um arroz de feijão assim para ficar cremoso. Gosto de, por exemplo, de colocar na sopa, fica sempre com aquele... fica mais saboroso e é por isso que neste feijão específico eu gosto sempre de deixar assim com mais água para depois ficar com mais caldo. E pronto, vou deixar cozer durante uns 25, 30 minutos mais ou menos e depois vou colocar nos frasquinhos e congelar. De seguida vou fazer o feijão catarino e nem sequer vou lavar a panela, portanto vai ser logo de seguida, acaba por poupar muito tempo. E é isto, vou já tratar deste primeiro e depois os outros vão de ser de seguida. E pronto, já está aqui também o feijão nos frascos. Deu 6 frascos e também coloquei aqui numa caixa. Esta caixa vai para o frigorífico porque durante a semana tenho aliás, até hoje o que está no menu é burritos e vou usar o feijão parte do feijão para fazer os burritos e depois também posso usar para fazer sopa ou algum arroz. Com certeza há de ser consumido. E vai ficar no frigorífico então. Todos estes frascos vão ser congelados. Só dar aqui uma dica em relação ao congelamento destes frascos assim. Reparem que eu nunca encho, eles nunca estão cheios até acima, precisamente para dar espaço para o conteúdo expandir e para não se partir, portanto para não correr o risco de partir e tentar não colocar assim muito quentes. Estou só a deixar arrefecer um pouquinho e depois é que os vou colocar no congelador. A parte de leguminosas no início está feito, agora vou fazer a parte que eu já tenho aqui do feijão catarino. Temperei basicamente da mesma maneira. Como veem, não lavei a panela, vai de seguida. Vou fechar, vou deixar mais ou menos o mesmo tempo. Deixo sempre também um bocadinho mais de água, porque gosto de deixar caldo, tal como o outro feijão. E vou passar a essa parte então. E aqui tenho os frascos das leguminosas já tudo pronto. As 6 de feijão vermelho, feijão catarino deu para 3 frascos. E aqui o grão. O grão eu não coloco líquido nenhum, até porque é mais fácil de depois não só descongelar, mas onde eu utilizo o grão é mais para saladas e, por exemplo, ou para fazer hummus. Então não preciso desse caldo, então só utilizo caldo de feijão. E pronto, esta parte está feita, agora é congelar. Aqui na panela de pressão, que ainda não lavei,
Já coloquei peito de frango. Vou fazer então na panela de pressão para não ficar tão seco. E depois é desfiar, colocar em várias caixinhas e depois já vos digo o que é que vou fazer com esse frango desfiado ao longo do mês. Aqui tenho então já o peito de frango cozinhado, ainda dentro da panela. O que é que eu vou fazer? Vou usar a técnica da batedeira para desfiar o frango, que é muito mais rápido e fácil. Tenho aqui então já o frango dividido em porções. Estas 3 caixas são para congelar e esta é para colocar no frigorífico. E é isto que vai acontecendo. Eu, à medida que vou fazendo as preparações do mês, vou também aproveitando para fazer a meal prep da semana e já ter refeições adiantadas para não ter muito trabalho. O que é que eu posso fazer? Eu deixei propositadamente assim com um bocadinho de molho para ele não ficar tão seco. E está assim mais... parece que está mais passado, não é? Mas fica muito mais saboroso, não fica tão seco. O que é que eu posso fazer com isto? Por exemplo, um empadão. Eu deixei de fazer empadão para congelar porque eu faço purê no estante e tendo esta parte do recheio já feita acaba por ser muito mais rápido e não justifica porque congelar uma refeição, uma receita que está pouco tempo no forno, é só mesmo dourar por cima. Se for congelada, terá que depois estar muito mais tempo no forno se eu me esquecer de a tirar antecipadamente. Então prefiro só ter assim esta parte adiantada do recheio e depois termino o restante ou faço a receita na hora que a formos consumir. Outras coisas que posso fazer, por exemplo, o frango à brás, esta parte que é a mais demorada já está feita, ou então, por exemplo, uma pasta de frango para colocar no pão, com uma sopa, ficam com uma refeição assim a menos de nada e bastante completa. E é isto, pronto, vou guardar aqui a parte do frango e depois quando as pernas de peru estiverem prontas vou desfiar e também dividir em porções. Ora bem, mais um dia e mais uma preparação. Vou fazer aqui crepes e chamuças vegetarianas para o almoço. Sim, eu misturo, porque assim cada um come o que lhe apetece. E então o que é que vou fazer? Vou aproveitar para, em vez de fazer só para o almoço, vou preparar uma quantidade maior. Já tinha comprado aqui esta massa filo precisamente para fazer esses crepes e as chamuças. Depois mostro-vos o processo todo. E o que é que eu vou fazer? Portanto, em vez de fazer só a quantidade específica para o almoço, vou preparar maior quantidade então para congelar. E é isto que eu faço, eu não fico um dia inteirinho a fazer preparações para congelar, ok? O que eu faço é aproveitar estes pequenos momentos ou estes momentos em que vou fazer uma determinada refeição, que posso fazer mais quantidade para congelar e faço, porque é uma questão de otimizar o tempo, não é por cortar mais um bocadinho ou colocar mais ingredientes, perco talvez um bocadinho mais tempo ou demoro um bocadinho mais tempo a fazer precisamente, a dobrar a massa para fazer os crepes e para fazer as chamuças, porque o processo em si de cortar os ingredientes para colocar ali não demora muito mais tempo e é uma forma então de conseguirem, mesmo até para quem tem dias muito agitados, de trabalhar das 9 às 6, etc., como às vezes as pessoas me dizem, mas lá está, é isto, é otimizar o tempo que se tem da melhor forma possível. Então é isso que eu vou fazer, portanto, a base, vou utilizar aqui alguns ingredientes para os crepes e outros para as chamuças, embora alguns sejam base igual, só falta aqui a cebola, que eu costumo colocar também, mas é o que vou fazer e mostro-vos já aqui o processo todo. Aqui já tenho os recheios prontos a receber os temperos de cada um. Nos crepes eu costumo utilizar apenas molho de soja. Não gosto de fazer assim grandes temperos nos crepes porque depois eu faço um molho agridoce para acompanhar.
e basicamente é isso. Só retifico depois o sal, porque o molho de soja já é salgado, e então tento só verificar no final se é preciso colocar mais sal. Para as chamuças utilizo uma colher de chá de cominhos, outra de caril e outra de açafrão. Agora estão aqui a arrefecer, antes de fazer depois de montar os crepes e as chamuças, e vou-vos mostrar aqui todo o processo. Espero que seja fácil de perceber. Se tiverem alguma questão, deixem nos comentários que eu tiro as dúvidas que tiverem. E pronto, aqui estão os crepes e as chamuças já prontas. Eu gosto sempre de congelar assim primeiro e não colocar diretamente no saco de congelação, para evitar que fiquem pegados, não é? Porque eles vão diretos do congelador para o forno, eu não os descongelo antes. Então, como esta massa é sensível, opto por congelar assim. O meu pessoal acabou por preferir só as chamuças, eu tenho outro almoço, e ficaram assim, pronto, para verem como é que é o aspecto final. E pronto, deixo-vos aqui aquela visão final de algumas das preparações que fiz. Algumas já nem estou aqui porque, entretanto, fomos consumindo. O que é que tenho aqui? Eu tinha cozido as lulas, porque eu prefiro sempre ter as lulas congeladas do que ter que estar a tirar e fazer na hora, sempre mais prático. Depois tenho aqui o pão pita, que também fiz, os crepes, chamuças, aqui aquelas almôndegas mais pequenininhas, hambúrgueres normais de carne de vaca, normais quer dizer, carne de vaca, não é? Hambúrgueres de frango. Depois tenho aqui as almôndegas misturadas, quer de frango, quer de carne de vaca. Aqui tenho as embalagens que têm o peito de frango desfiado, penso que esta também é. Aqui tenho a massa de pizza, as leguminosas e, entretanto, fiz o caldo de legumes e ossos que não tenho aqui. Aqui tenho uma caixa de perna de peru desfiada, que, entretanto, a outra já comemos. Aqui tenho a bolonhesa, tanto esta como esta. E aqui tenho a beterraba cozida, que nós depois vamos tirando, conforme o meu pai tem bastante no quintal, então eu costumo cozer uma grande quantidade, cozo e depois coloco em caixinhas, congelo. Depois, à medida que vamos querendo consumir, tiramos e pronto, é uma questão de descongelar e tempero só na altura. Não tempero, ali é só mesmo, está só cozida, mas eu depois gosto de temperar quando colocamos no prato. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado, que o conteúdo seja útil. Da minha parte é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada por terem assistido. Até à próxima.